Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, terceira e última hora, segunda-feira, 20 de novembro de 2023, 10 horas e 5 minutos. Revista Justiça. Debate. Hoje é o dia da consciência negra. O dia 20 de novembro faz referência à morte de Zumbi, então líder do Quilombo dos Palmares. Zumbi foi morto em 1695, na referida data, por bandeirantes liderados por Domingos Jorge Velho. E os nossos convidados já estão aqui em nossos estúdios para fazer um debate a respeito das formas de combate ao racismo estrutural e também sobre as decisões do STF na defesa da população negra. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios o presidente da Comissão de Igualdade Racial da Seccional do Distrito Federal, Dr. Beethoven Andrade. Seja bem-vindo, Dr. Beethoven. Bom dia. Obrigado, Sérgio. Bom dia a todos. Também está conosco aqui na Rádio Justiça, vou apresentá-la, a doutora Jandria Santos. Ela é advogada, representante da Baiomi Juristas Negras. Doutora Jandria, seja bem-vinda também. Bom dia. Bom dia, Sérgio Duarte. Bom dia a todas as ouvintes e todos os ouvintes da Rádio Justiça. E bom dia aos colegas que estão aqui lindos, todos pretos, maravilhosos, representando aqui a classe dos negros, celebrando o dia de hoje. Muito bem, está conosco também a doutora Joana Dark, advogada de regularização fundiária, atuante na Comissão de Igualdade Racial da OBDF. Doutora Joana Dark, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui e discutir esse assunto tão importante, né, num dia tão especial. Doutor Beethoven daqui a pouquinho vai ter que sair, mas vai voltar aqui na Rádio Justiça para tratar desse tema tão importante. Conosco está também a vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da ABDF, conselheira da OAB, advogada do Direito de Família, doutora Patrícia Guimarães. Bem-vinda, doutora Patrícia. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Bom dia a todos os colegas. Principalmente nesse dia tão especial, né, que é o Dia da Consciência Negra. Como é bom estar aqui com você e estar aqui nessa sala repleta de colegas, né, negros, bem conceituados, para falar sobre esse assunto que muito interessa a toda a nossa população negra, né, sobre o nosso Dia de Consciência Negra. Também está conosco a doutora Isadora Hanna, advogada que atua em Direito de Família e Sucessões, além de casos que envolvem a temática racial. Doutora Isadora, bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Como todos os meus colegas, é uma honra estar aqui ao lado de profissionais tão incríveis para discutir esse tema num dia como hoje. Doutor Beethoven, eu sei que o senhor tem que sair daqui a pouquinho, mas vai voltar. Eu gostaria de começar com o senhor. A importância de celebrarmos, de termos um encontro como esse aqui na Rádio Justiça, qual é para o senhor? Sérgio, eu vejo como um momento de reconstrução, de recontar, né, de poder recontar a nossa história. O povo preto, a gente não tem referências de heróis, né? Isso tudo foi apagado durante os mais de 350 anos de escravidão e isso acaba refletindo aí nos dias atuais. E a gente tem uma data para comemorar, né? Ainda que se tente demonstrar para a sociedade brasileira a importância do papel do negro na construção dessa sociedade, a gente tem que ter de fato uma data, mas que ela venha com reflexões, como eventos de reconstrução, né, com uma política de reconstrução, com uma política que demonstre que o povo preto não é só simplesmente o samba, não é simplesmente a feijoada, como muitos tentam ainda acreditar que é isso, né? A linguagem preta é uma linguagem única, que ela faz parte também do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? A nossa alimentação, a nossa vestimenta, o jeito de se portar, né? As construções, tudo isso reflete do trabalho de mãos pretas, né? Então, é importante a gente não apenas lembrar Zumbi, né, rememorar essa imagem tão forte, esse ente tão forte que é Zumbi, mas também mostrar que hoje cada um de nós somos Zumbi, somos Dandara, e a gente está aqui ainda, lutando ainda para conseguir um espaço que começou com os nossos ancestrais, e a gente tem que dar continuidade até que de fato a gente consiga mostrar para a sociedade brasileira que não deve haver esse tipo de discriminação que ainda acontece, que não deve haver esse tipo de exclusão e de apagamento do povo preto, né? A gente faz parte de um estado que é tipicamente brasileiro e
acaba não se aceitando. Então, ter uma data como essa é realmente mostrar, né? O brasileiro, ele é negro. E a gente tem que reconhecer essa data como uma data nossa brasileira, de todo esse povo que faz parte dessa construção de uma sociedade miscigenada, né? Muito mesclada e que não conhece a sua origem, né? O brasileiro tem muito disso. A gente vive muito da ideia eurocentrada, da ideia do colonizador, mas não reconhece as histórias do povo preto, porque isso tudo foi apagado no decorrer desses mais de 350 anos. Então, é extremamente importante a gente não apenas comemorar, mas a gente recontar e reviver a nossa história. Muito bem, doutor Beethoven. Daqui a pouco o senhor volta a conversar conosco aqui na Rádio Justiça. Eu já começo fazendo uma provocação para a doutora Jandria Santos. Feriado oficial em 5 estados brasileiros e cerca de 1.260 municípios, segundo a própria Fundação Cultural Palmares. Por que não um feriado nacional? Isso já é uma importância, já traz o sinal do racismo, do preconceito de se celebrar a data? Então, Sérgio, antes de iniciar, você me permite fazer minha audiodeclaração para as pessoas com deficiência visual que estão nos ouvindo. Eu sou Jandria Santos, uma mulher preta de 46 anos. Estou aqui na Rádio Justiça, programa Revista Justiça, celebrando o Dia da Consciência Negra. Ao meu lado esquerdo está a doutora Patrícia, minha frente a doutora Joana e a doutora Isa. E o doutor Beethoven, do lado esquerdo do locutor. Eu estou usando um vestido branco com um colar de descrição de joias similares às africanas. Uso um brinco pequeno, meus cabelos são crespos cacheados acima dos ombros. E sobre o feriado de hoje, por que não nacional? Nosso movimento ele é perene, ele é constante e a gente tem algumas conquistas. E uma das conquistas que a gente ainda não implementou foi essa, né? Essa de ser considerada a magnitude da data, o significado da data, para que a maioria, às vezes o povo preto, ele é conceituado como raças de minorias, grupos de minorias, mas com 56% da população a gente é a maioria. E aí revela o encrudecimento, né, da nossa chegada, da nossa ocupação de espaços. Eu penso que é por aí. Um pouco ainda de resistência, ainda em cumprimento ao pacto tão nocivo e tão adoecedor da nossa população negra, que é o Pacto da Branquitude. Aqui no Distrito Federal parece que foi decretado ponto facultativo a data de hoje, mas não tem um efeito de um feriado. E o que podemos trazer para a reflexão, doutora Joana Dark, a respeito da consciência negra? Temos esse debate sempre, estamos aqui falando, infelizmente vemos exemplos de racismo que circulam aí, principalmente pela internet. O que podemos trazer para o nosso ouvinte para esse debate? Sim, Sérgio. O racismo no Brasil, ele veio de um projeto de embranquecimento que deu muito certo, né? E esse projeto explica o porquê de não ter um dia nacional, né? Um feriado nacional da consciência negra. Nós verificamos essa perversidade, né? A partir da Lei Áurea, dos projetos de lei e leis que foram implementados, né? A gente verifica aí, em 1890, a Lei de Imigração, que previa privilegiar muitos imigrantes, concedendo terra, financiamento, vários privilégios, inclusive o transporte, né, de navios. Enquanto a lei expressamente previa a proibição de negros e asiáticos, né? Então, era uma lei racista. E em 1911 também teve uma conferência em Londres e que foi apresentado esse projeto de branqueamento, né? Um projeto de miscigenação, né? E previa-se que em 100 anos toda a população seria branca, né? Então, isso é muito perverso. Hoje nós temos 56% ainda de resistência, né? Que se declaram, e essa declaração de ser negro, ela ainda traz muita complexidade por conta desse racismo, né? Nós podemos ver também uma legislação de 1940 que previa a lei da vadiagem, proibia
nós víamos também a proibição da capoeira, né? E então todo um processo de apagamento do povo negro, né? Então a capoeira ela é um processo de resistência que era ferramenta para os negros para avisar que os colonos vinham, né? Se você vê a letra da capoeira, ela retrata muito isso, esse processo de resistência e de identidade, de permanência de identidade do povo negro, né? Então, nós vemos que esse projeto de branqueamento, ele traz um mito da democracia, né? De que se nega que há racismo no Brasil. E aí coloca como um exemplo, mas a gente não tem racismo como tem nos Estados Unidos. Então, dentro da lógica, né, dos argumentos da falácia, quando você compara um exemplo tão radical existente nos Estados Unidos, a gente vê que o racismo que ele é tão estrutural porque nas singelezas, esse processo... Sutilezas? Nas sutilezas, isso. Nas sutilezas, né? É sutil, mas ao mesmo tempo é muito violento para o povo negro. É aquele sutil, né? Que dá aquela puxada e vai no nervo, né, doutora Patrícia? Isso. E quando você vê esses atos de violência e não consegue identificar, ela permanece. Um povo que não conhece a sua história não vai lutar. Então, esse processo de branqueamento trouxe todas essas violências que doutora Patrícia, deixa eu passar aqui para a doutora Patrícia. Estive falando agora recentemente sobre a proclamação da República, né? E o historiador falou que Dom Pedro também começou a ser perseguido, né? Porque os fazendeiros da época já não aceitavam a Lei Áurea, né? De 1888, a República veio logo depois, no ano seguinte. E tudo isso traz essa carga de preconceito e também essas sutilezas que machucam, né, doutora Patrícia? Sérgio, tudo é um acaso, tudo é um engano, né? A gente tem até uma campanha na UAB que deixa bem claro essa sutileza, né? Racismo não é um mal entendido, racismo é crime. E, infelizmente, a gente tem que lutar por essas sutilezas, né? Porque as pessoas dizem, foi o acaso, não foi isso que eu queria dizer. Foi sem querer? Foi sem querer. Hoje mesmo eu já fiz uma palestra numa escola, né? Hoje às 7h45. Olha ela aí. Já começamos cedo o dia de hoje para nós que somos negros e temos uma representação, né, dentro de qualquer instituto. Hoje é o dia que é concorrido para nós. E assim, eu tive essa oportunidade, eu sou palestrante também há muitos anos, eu tive essa oportunidade de estar com crianças de 6 a 10 anos hoje. E o quão é mágico você falar sobre racismo e sobre injúria racial para essas crianças. A gente pensa assim, elas não vão entender, entendem sim. As perguntas são bem objetivas que elas fazem para a gente. E cada vez mais, quando eu passo por essa experiência, eu vejo que ninguém nasce racista, se torna racista. E o quanto é importante a gente estar nas escolas com essas crianças, conversando, até para tirar essa sutileza. Porque uma das perguntas que me foi feita mas se eu xingar alguém de negro por engano, sem querer, isso é crime? E eu lembro até o nome lá do meu amiguinho agora, o Samuel, né? Foi muito bacana tirar as dúvidas dele. E o Samuel, não existe por acaso, não existe sem querer. Mas a gente com uma leveza muito grande, né? A gente aqui somos advogados, não somos pedagogos. Mas por sentir isso na pele, a gente consegue trazer uma linguagem que eles entendam que o racismo dói, o racismo fere, não existe o sem querer. A gente tem que entender que uma brincadeira, um xingamento, ela pode complicar, ela pode levar até uma depressão, né? Então, assim, é necessário que a gente intervenha, que a gente fale sobre as nossas dores, né, sobre esse fantasma que é o racismo, que a gente demonstre para as crianças que isso não pode acontecer, não só na esfera da escola, mas fora dela. E a gente plantando essa sementinha, Sérgio, em cada criança, em cada palestra dessa, a gente consegue levar um pouquinho sobre a nossa voz para dentro das casas deles. Eu tenho certeza que para essas 60 crianças que hoje eu palestrei de manhã, elas vão poder chegar em casa e explicar para o pai e para a mãe o que é racismo, o que é injúria racial e que isso está errado. Então, assim, é uma semente que eu plantei, né? Ali nesses 60 alunos. À tarde estarei lá de novo e é mais que 60 alunos à tarde, são mais alunos no período da tarde. Então, assim, eu fico muito feliz com essa sementinha aí plantada e 60 casas já hoje atingidas,
né, para dizer que racismo é crime, que racismo dói, que Muito racismo bem. fere. Doutora Isadora, vamos falar um pouco da mulher preta, da mulher negra. Ela sofre também muito mais racismo, assim, preconceito no seu trabalho. A senhora, como advogada, também já passou por isso. Conta um pouco da sua história. Com certeza. A mulher preta, assim, de diversas... mulher, por si só, ela muitas vezes já é reduzida, né? No seu papel, especialmente ali no âmbito profissional. É como se ela não fosse capaz ou coisa do gênero. E a mulher preta, eu sinto na pele, literalmente, que isso é potencializado, né? Por exemplo, várias vezes, ao me apresentar como advogada, se você percebe um olhar de dúvida nas pessoas, ao frequentar, por exemplo, locais de poder, como, por exemplo, os próprios tribunais, você sente falta de pessoas pretas, né? Então, assim, eu acredito que isso está muito enraizado na nossa sociedade, né? Tem um preconceito por você ser mulher preta e estar ocupando lugares relevantes na nossa sociedade. Então, acredito sim que tem uma problemática aí em ser mulher preta e a gente sofre preconceito, né? Acredito que no Brasil, Sérgio, a gente tem... Eu vou até aprofundar um pouco mais na pergunta que você me fez. Acredito que no Brasil a gente tem um ódio. A palavra é essa, que parece uma palavra muito forte, um ódio. A tudo que vem da população preta, a tudo que representa o povo preto, né? O Brasil, ele é um país fundado com a força do suor e do sangue do povo preto. Mas tudo que é nosso é reduzido. Por exemplo, como você bem comentou no início, por que hoje não é um feriado nacional? Porque tudo que é do povo preto pode receber vista grossa da população. Porque não interessa a gente discutir isso. O que interessa é a gente passar por cima e fingir que não acontece. E aí, os pequenos passos que a gente vai dando, esses pequenos passos, eles parecem muito mais ser para o povo ver do que para trazer uma efetividade nessa luta. Essa é um pouco da minha percepção. Doutora Jandra, fale um pouco para nós sobre a Biomi, né? Esse trabalho que é feito, o que seria importante se tivéssemos um feriado nacional. Um feriado só para o pessoal não trabalhar, mas temos também que trabalhar outras coisas, né? A conscientização. E a Biomi faz isso também? Sim. Pegando um gancho do que a doutora Joana falou, no que a doutora Isa falou, no que a doutora Patrícia falou, a Biomi, nós tivemos muitos momentos significativos. O primeiro era aquela luta pela visibilidade, né? Porque o apagamento era estratosférico. Hoje a gente sofre, né, a miúde esse apagamento. Nas instituições, nos lugares públicos, era como se a gente fosse uma não pessoa, ou então a serviço. Nunca a gente estava nos lugares para aproveitar, para fazer com que a gente fosse vista pelo nosso talento, pela nossa vocação, pela nossa sabedoria, entendimento, mas ou a gente estava servindo ou a gente não era chamado. E pensando pelo institucional, o racismo institucional é uma realidade muito perversa ainda. Eu estou no Tribunal Superior Eleitoral hoje, por concurso. Venho por permuta de TRE de Goiás. No TRE de Goiás, um tribunal muito grande, eu era entre duas, eu era mais preta das analistas, no universo de 129 zonas e mais a sede. Então, chegar nesses espaços, por prova, por concurso, era impossível, era muito difícil, muito distante. E aí, para encurtar esse caminho entre o sair de casa e o chegar nesses espaços, a Biomi, com as mentoras, a doutora Lívia Vaz e a doutora Kiara Ramos, que hoje é a nossa coordenadora, elas pensaram, por que a gente não pode encurtar? Como que a gente pode fazer? Pensando principalmente nas mulheres negras, porque na escala, mulher negra ainda é uma não pessoa, não vista. Então, tem o homem branco, suprassumo da inteligência, da perfeição humana e da competência. Aí vem a mulher branca, aí vem os homens pretos e, por último, né, na última trincheira, as mulheres pretas. Então, hoje, no judiciário brasileiro,
e também no Ministério Público, e não diferente, né, nos órgãos como técnico e analista, nós temos assim menos de 5% do quadro. E nós temos A senhora fala de uma forma geral ou só a Justiça Eleitoral? Não, de uma forma geral do Poder Judiciário. Ah, sim. E a gente tem muito o que percorrer. Pensando nisso, a Biomi traz uma metodologia de preparação que antecede a metodologia do conhecimento do conteúdo para concurso. Então, trabalha primeiro a autoestima, o pertencimento, o merecimento, porque muitas das mulheres pretas, ainda que formadas em direito, não se veem ocupando espaço com cargo de gestão, com cargo de nível superior. E não é porque elas não são capazes, é por essa distância que existe para chegar até lá. Porque não é incomum as mulheres pretas já serem mães, terem que trabalhar, escolher entre cuidar do filho ou trabalhar e fazer esse preparo que é necessário para que você esteja em condições de disputar esses cargos. E aí nós temos lá que a Biomi já com aprovados. Nós já contamos com resultados pensados para mulheres pretas, com a previsão de apadrinhamento dessa mentoria. Não tem fim lucrativo. Então, os homens pretos pagam um pouco mais para contribuir com a inclusão das mulheres pretas, e os brancos não participam da metodologia, porque a metodologia ela é pensada na formatação da nossa realidade. E aí tem o pilar da espiritualidade, em que a gente atua como quilombo, pensando na filosofia do Ubuntu, em que a gente trabalha em mútua ajuda mesmo, ajuda com material, ajuda com inscrição, ajuda com deslocamento, ajuda com horário de estudo, e um cuidando do outro para que persevere na preparação. Aí tem o pilar físico, em que a gente precisa pelo menos não estar sentindo nenhuma dor para aguentar ali pelo menos 4 horas de estudo por dia. E aí tem o intelectual, que é propriamente o acompanhar do edital de cada concurso. Neste momento, a Biomi pensa com prioridade para a magistratura. Nós temos o Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial, em que está sendo pensadas várias possibilidades de inclusão, né, de acesso à população negra aos cargos de gestão, aos grandes cargos, principalmente por concurso. E esse sistema de cotas, ele não contempla, ele não chega na gente. E quando chega, a gente não tem condições de estar pronto. Vou pensar que no último concurso do TJ de São Paulo para juiz, previsão, 20% das vagas para pessoas pretas. Retrato da posse, só branco. Por quê? E aí a gente pergunta, por que não tem branco na foto da posse? Porque eles não conseguiram passar. Não tem preto. Eles não, porque não tem preto na foto da posse? Porque eles não conseguiram ser aprovados, eles não fizeram a média. Antes, era assim, na primeira fase, era preciso acertar no mínimo de 50% e estar entre os 200 primeiros ou 300 primeiros. Ou seja, a peneira já peneirava ali. E aí o CNJ, com a resolução agora recente do ano passado, graças a uns pretos nossos que estão por lá, e aqui eu saúdo o doutor Edinaldo, a doutora Karen Luiz e os outros que estão aí nos ajudando nos espaços que a gente precisa ser ouvido, visto e atendidos, né, incluídos. Mudou. Basta 50%. Independente se estão entre os 300, 400, deu 50% de aprovado na primeira fase, vão para a segunda fase. Acontece que quando chega na segunda fase, todo mundo, inclusive os brancos, fazem 50%. E aí é preciso que esse pilar intelectual esteja bem carcado para que a gente tenha o conhecimento necessário para fazer uma prova com dignidade. E a Biomi tem esse propósito de que a gente esteja em igualdade de condições e de disputa para ocupar, no mínimo, os 20% das cotas. Interessante. Vou aproveitar o gancho, doutora Joana Dark, e falar sobre a importância de termos pretos trabalhando, atuando na representatividade, tanto parlamentar como no judiciário. A falta desse trabalho feito pelos pretos acaba prejudicando também vocês. Sim.
Eu volto a dizer que as pessoas costumam achar que o racismo é só um xingamento ou um preconceito contra a raça e cor. Não. O racismo no Brasil, ele ocupa todos esses lugares. O racismo existe quando existe uma educação que não dá subsídios ao preto, né? A condição do preto, toda essa história dos 300 anos de escravidão. O racismo ele existe no mercado de trabalho, quando você vê um negro que ocupa o mesmo espaço de poder e recebe muito menos do que uma pessoa branca, né? Quando ele consegue chegar a esse patamar, né? O racismo ele existe na falta de representação nesses cargos de liderança e de oportunidade, inclusive. E eu costumo pensar, inclusive eu ainda estou aprofundando nesse meu modo nessa tese que eu venho trazendo, de que um dos maiores problemas do Brasil é essa questão da cordialidade, do relacionamento. Né? Quando a doutora Jandra falou em relação aos que passaram no concurso de São Paulo, você percebe que a prova oral ela tem um pouco de subjetividade. Né? Então, quando você vê pessoas que estão brancas, que estão num processo oral de aprovação e uma pessoa negra, juízes brancos, você vê que tem um jeitinho brasileiro, às vezes, um conhece o familiar do outro. Não estou dizendo que não é um concurso sério, mas existe uma certa subjetividade. Assim, quando você vê um julgamento penal, prisional de um juiz que já caracteriza um negro pela cor, penaliza já pela cor, né? Então, existe uma certa imparcialidade ou parcialidade, mas isso é importante a gente analisar, que às vezes um negro ele está em condições para ir para sul, mas existe essa cordialidade, os relacionamentos, né? Hoje nós temos a ministra da Igualdade Racial, tem sido um papel fundamental em fazer acordos de cooperação com essas instituições para que os 30% dos cargos de comissões sejam direcionados a pessoas negras, né? E quando você está nesses cargos de liderança, você tem um poder de fala, você tem você dá evidência ao povo negro e sendo referência para outras pessoas chegarem a esse local, né? Esse lugar, essa ocupação de espaço. Doutora Patrícia, e essa falta de representatividade, por exemplo, no parlamento? Por que a população negra é tão pouco representada? O negro não vota no próprio negro? Isso já faz parte até de um racismo estrutural entre os negros também? Eu acho que a gente tem que ver isso por dois lados. Tá? O primeiro é como o negro vai chegar a concorrer a uma eleição. Como ele vai se preparar, também a parte intelectual, como disse não a só doutora Jandra. Não só o preparo intelectual. Nós temos, nós negros, a gente tem uma organização maravilhosa, principalmente a mulher negra, e é pouco falado, né? Nós somos a mãe crecheira, nós somos a mãe preta, e eu costumo dizer, se entrega o poder para uma mulher preta e você vai ver o furacão que a gente consegue fazer. A gente tem um poder de organização muito grande, é uma coisa que já está no nosso sangue, né? A gente veio dos quilombos, eu mesmo sou descendente de quilombola, meu pai é quilombola, então, assim, a organização do quilombo mesmo, ele vem pela mulher, né? A mãe preta que organiza o quilombo, é ela que coloca todos os pingos no i, e toda a comunidade do quilombo obedece ali à mãe preta, que é a nossa guia. E aí daí você tira, quando você fala assim, a gente sente falta da pessoa negra no parlamento, a gente sente falta como um deputado, mas para que a pessoa se torne ali um candidato, ela tem que ter um apoio e ela tem que ter uma coisa chamada dinheiro. Essa é a grande verdade. E a maioria de nós, os nossos 56% de negros, a maioria desses 56%, eles têm o quê? Uma falta de condição social. Então, para você estar no parlamento, você tem que ter quem banque sua campanha. Sim. E aí a gente esbarra novamente no racismo. Quem é que quer bancar um negro para estar lá no parlamento? Quem é que quer bancar a campanha de uma pessoa negra? E quem é que quer bancar a campanha de uma mulher preta? Então, a gente esbarra também nisso, não só no quesito intelectual. Nós temos muitos negros intelectuais. Hoje aqui mesmo no seu programa, olha o tanto de mulheres negras aí que com uma experiência muito grande na questão não só racial, mas profissional. Só que a gente esbarra nesse preconceito de
querer saber quem é que vai sustentar isso aí, quem vai querer trazer essa pessoa para competir aí junto com os outros candidatos. E aí se torna a minoria, primeiro daquele que tem coragem de dar a cara a bater, eu quero me candidatar, começa por aí. E segundo, de quem vai bancar. E sim, nós temos aí também essa questão, né, que a gente não pode dizer que não existe, do preto não apoiar um preto. Muitas vezes o nosso povo, né, está contaminado, eu digo isso, contaminado, né, com esse pensamento de achar que não, eu vou apoiar a pessoa branca porque ele tem ali mais apoio, então ele vai conseguir fazer alguma coisa. Se engana, porque é época de eleição, tudo é prometido, mas depois tudo é esquecido. E aí vamos para cá, né, voltar aqui para o dia de hoje, o dia da consciência negra, onde estamos aqui lutando em um dia só, 365 dias, né? 364 dias é apagado, aí quando chega no dia de hoje mesmo eu tenho 4 eventos disputado a tapa, todo mundo assim, adote seu neguinho para poder falar em público. Essa é a nossa realidade brasileira. Infelizmente. Infelizmente. As escolas são obrigadas a falar sobre o tema o ano inteiro. Mas ela vai escolher um palestrante no dia 20 de novembro, para falar aqui alguma coisa, pronto, cumprimos o calendário escolar. Então, a nossa visibilidade perante a locais de fala é pouco. Então, como é que a gente vai poder falar sobre as nossas ideias para ser candidato? Como é que a gente vai poder falar sobre as nossas dores? Como é que a gente vai poder falar para o nosso povo para que eles votem na gente? Então, a gente tem essa dificuldade de locais de fala para dar credibilidade, para que eles olhem, né, para uma pessoa, nossa, tem um negro ali falando, sim, é isso aí, também concordo com você, vou votar em você. A gente tem que trabalhar tudo isso e a gente tem, infelizmente, falta de espaço para isso. Falta de espaço, falta de credibilidade e falta de pessoas que confiem em nosso trabalho e que nos dê esse local de fala, esse poder, para que a gente possa, sim, guiar as outras pessoas negras, para que a gente possa fazer a diferença. Pergunto para a senhora, doutora Isadora, e essa questão, então, como é que podemos fazer esse convencimento do próprio preto votar no preto, ter sabedoria, falar, não, ele tem qualidade, ele vai me representar? Bom, como a doutora Joana bem salientou no início da entrevista, eu acredito que um povo sem história é um povo que tem dificuldade de entender a própria luta, de entender o seu lugar na sociedade e de lutar por isso, né? Historicamente, aqui no Brasil, o povo preto ele teve todo o seu passado, a sua ancestralidade apagada, e o que, salvo engano, foi uma fala da senhora, inclusive, que os 56% de pessoas pretas que nós temos na população são 56% de resistência, né? Então, o primeiro ponto para a gente incentivar que pessoas pretas escutem outras pessoas pretas, votem outras pessoas pretas, passa por esse ponto de se entender enquanto pessoa preta na nossa sociedade. E esse entendimento passa por esse lugar da sua história, passa por esse lugar da sua ancestralidade, passa por tudo isso que é apagado, é tirado de nós, desde da descoberta do Brasil, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Por exemplo, a doutora Patrícia falou, as escolas elas têm que falar sobre a história do negro no Brasil. Eles escolhem no dia 20 de novembro. Não, no dia 20 de novembro a gente vai falar. E todo o ano, todo o resto do ano, o resto do conteúdo, em que a história do povo preto ela não é citada, a história do povo preto ela não é estudada. As referências que a gente tem na escola são de pessoas brancas. Sim. Não são de pessoas pretas. Então, você é ensinado desde a pré-escola que as suas referências são de pessoas brancas. Você é ensinado desde a pré-escola que quem vai lutar pelos seus direitos, por exemplo, porque as pessoas colocam como se a abolição da escravatura fosse um ato de benevolência da princesa Isabel. Não foi, veio através da nossa luta. Não foi uma bela manhã que ela acordou e falou, vamos liberar esse povo Já preto. havia uma pressão internacional também. Exatamente. O Brasil, acho que foi o penúltimo país. Exatamente. Então, assim, você aprende, desde de muito novo, você aprende a admirar, a entender como seu herói pessoas brancas. E, sendo assim, como é que você chega ali na sua idade de votar e você vai votar em uma pessoa preta? A gente não aprende a se ouvir, a gente não aprende a se enxergar enquanto pessoa preta. Então, acho que o primeiro passo é isso, a gente valorizar a nossa história. Mas isso passa por um processo geral, né? Como, por exemplo, de dar efetividade à lei que obriga que as pessoas estudem a história do povo preto no Brasil. Isso acontece de fato? Acho que todo mundo aqui tem algum sobrinho, filho, parente que está na escola.
não se vê falando sobre a história do povo preto. Então você entende como referência desde sempre um povo branco. E gente branca, quando assume o poder, não vai lutar pelo direito do povo preto. Porque é conveniente para a nossa população que se apague a história do povo preto. Sim. É conveniente que a gente continue achando que é normal a gente frequentar espaços de poder quando chega a espaços de poder e não vê ninguém dos nossos. E isso vem desde pequenos detalhes, por exemplo, na televisão, que as pessoas falam muito, né? Quantas vezes as pessoas pretas, até nas novelas, são retratadas sempre num lugar de serviço, nunca num lugar de espaço relevante, né? Então, assim, passa por tudo isso. É uma questão cultural que precisa ser quebrada. Doutora Jandra, a senhora como servidora do TSE, como acompanha essas questões que envolvem a cota, né? As cotas também de financiamento para as candidaturas negras. Vemos os partidos aí sempre tentando burlar a candidatura feminina, a candidatura dos pretos. Aí chega, eu estava aqui já com vontade de falar, né? Lá no TSE a gente tem a resolução, né? Que tem o percentual de cotas para candidaturas do povo preto. E o que diferencia, né? O que vai trazer mais condições dele estar em pé de igualdade, né? Na disputa? Há a previsão de percentual de recursos, né? Arrecadação de recursos públicos e um horário maior para que ele seja usado nos meios de comunicação, né? Campanha de rádio e TV. Ok. E aí, o que a gente viu de fato? Afro-oportunismo, né? Um termo. A gente acaba tendo que se desenrolar com os conceitos que surgem das oportunidades em razão da implementação desse direito, que é um direito básico que ainda assim está muito longe de reparar. E aí o afro-oportunismo elegeu não sei quantos candidatos fenotipicamente brancos se autodeclarando pardos. Autodeclaração, tema muito polêmico, né? Vemos aí em vestibulares, universidades públicas, pois não? Sim. E quem vai dizer quem é preto ou não preto, quem é pardo ou não pardo, que são as espécies do gênero negro, né? Candidaturas negras, vai ser o próprio candidato. Ele vai se declarar, eu sou ou não sou, para efeito de implementação das cotas. E aí, nessas últimas eleições, nós tivemos, assim, um resultado muito, muito chocante, né? Até, eu poderia dizer. Não tá bom até aí, vem a PEC da anistia, que joga um balde de água fria, né, na implementação da resolução. Como é que está essa PEC, E doutora? essa PEC está sendo votada no sentido de ser aprovada para que os partidos não sofram a penalidade do descumprimento, né, dessa previsão de cotas para as candidaturas negras. Vai acabar com a cota ou não? Com a cota não vai acabar, mas vai ser uma norma sem consequência. Então, uma obrigação sem consequência, de pouca efetividade, para falar o mínimo. E com relação ao porquê o preto não vota no preto e com relação à dificuldade que temos de ser candidatos. Quem é presidente de partido dos grandes partidos hoje? Um homem branco. Simples. Quem que pode entrar e ter o apoio 100%? O homem que aquele homem confia. A Justiça Eleitoral, pela independência dos partidos, ela não tem como determinar, faça sim ou assado. Esse não é preto, esse é preto. Nós não temos heteroidentificação pela Justiça Eleitoral. Há ainda um estudo para que isso aconteça por movimento dos próprios partidos, para que tenha uma peneira mais justa, para verificar realmente se essa autodeclaração é suficiente ou não. E aí o que acontece? Quando a mulher, ainda branca, ela é trazida para a campanha, ela vem só para preencher o percentual obrigatório. E ela nem, de regra, a ela nem é dado o direito de fazer campanha. E ela nem vota nela, condições de fazer campanha, nem recurso para fazer campanha. E acaba que nem o voto dela é contabilizado lá na urna, porque nem ela vota nela. E pensando na candidatura de mulher preta, então, que estamos na última trincheira do povo, né, considerado da raça humana, é uma invisibilidade terrível. Eu tenho relatos de mulheres negras que se candidataram e eu ouvi assim, não se preocupa, você não precisa fazer nada, é só mesmo para você estar ali.
E aí o recurso que em tese viria para ela com a previsão da implementação das cotas vai para o partido como um todo. E aí a gente está aí com esse resultado terrível e vergonhoso, para falar o mínimo. Doutora Joana Dark, e o papel do Supremo Tribunal Federal em decisões que defendem esta consciência negra e o combate ao racismo estrutural? O que a senhora pode citar para nós? Eu penso que o STF teve um grande avanço na decisão da lei de cotas, né, que definiu como constitucional. E isso deu abertura, inclusive, para outras instituições inserirem a lei de cotas. Na verdade, as cotas em várias instituições, como a OAB, o Conselho Federal, o TSE, os tribunais, né, eleitorais, o Poder Executivo e o Legislativo. Então, eu acho que foi muito importante essa decisão, e inclusive até para renovar a cota, a lei atual, né, e com os seus avanços que foram inserindo a população quilombola, enfim. E eu penso que as decisões também com relação às prisões, né, o perfil do negro identificado pelos policiais, essa violência que existe, né, e também essas questões de prisão, essas decisões relacionadas a esses estereótipos que existem na sociedade, que tem aumentado um número gigante de pessoas negras. Isso é muito importante e eu acho que é essencial, porque a gente sabe que o negro ele é marginalizado o tempo todo, né? E por conta dessa marginalização, a gente sofre muito essa violência. Doutora Patrícia, vamos falar de STF também, questões que protegem esta igualdade, os direitos. O que a senhora pode dizer nesse combate ao racismo estrutural? A gente tem muito que avançar ainda, né, Sérgio, com relação ao racismo estrutural. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é acreditar que ele existe, tá? A gente esbarra no que é mimimi, né, que não existe. Hoje, eu me deparei com uma coisa que me incomodou muito, ainda está me incomodando. Pois não. Que foi ver no Instagram de uma pessoa conhecida minha que colocou uma imagem de um menino negro e uma outra criança negra abraçada e dizendo assim, que o racismo foi criado pelo demônio para afastar, né, a união da humanidade. O racismo foi criado pelo demônio. Ou seja, a gente colocando a religião em cima disso aí, né? Então, assim, o que eu vejo numa imagem dessa? O racismo não existe, gente. Essa é coisa do demônio para afastar o irmão um do outro, né? E aí a gente esbarra, como você fala assim, da questão do STF. Brilhante algumas decisões, sim. Mas olha a mentalidade, né, da nossa população. Então, assim, não só no judiciário tem que ser mudado. O racismo estrutural está aí, não é mimimi, ele existe. E, assim, infeliz daquele que diz que não, né? É aquele famoso, eu tenho um cachorro preto, eu tenho um amigo preto, minha empregada é preta, minha secretária é preta, o meu motorista é preto. Tá, mas o seu chefe não é preto. A gente esbarra aí. Então, assim, tem que ter uma mudança primeiro de conscientização. Eu costumo dizer que qualquer ação do governo, né? A gente já teve aqui na rádio falando sobre violência doméstica e ressaltei muito isso. Enquanto a gente não tiver conscientização contra a violência, até porque nós, mulheres negras, somos as que mais sofremos violência doméstica, até porque, como a doutora Janda deixou bem claro aqui, nós somos a última da pirâmide. Nós somos a base que sustenta a população brasileira e somos as que mais sofremos. Então, imagine para nós escalar essa pirâmide, o quanto é difícil. Então, a gente precisa, sim, lutar contra essa questão do racismo estrutural para que as pessoas se conscientizem, a população brasileira se conscientize que nós somos um mexidão. Assim como eu falei para os meninos, nós somos um mexidão. Eu perguntei para os meninos quem se declarava preto ali, quem se conhecia como negro. Pouquíssimos levantaram a mão. Até porque isso não é falado. Os pais não querem falar sobre isso com os filhos. E aí você vai conversando e aí você começou a mexer com aquilo. E aí, não, mas e quem é que tem a avó negra, a mãe negra? O tanto de dedinhos que se levantaram. Então a gente tem que conscientizar a nossa população brasileira que
não é só a pele clara ou escura, que muitas vezes a gente é um mexido dos dois. E a gente tem que lutar contra esse racismo estrutural, organizar a mente da população brasileira, para que a gente possa mais ainda criar visibilidade dentro do judiciário, cobrar mais ainda. A gente precisa dessa conscientização. Não em um só dia, só no dia da consciência negra, não esperar agora 365 dias para que a gente possa falar novamente sobre esse tema. Mas que mais locais de fala sejam abertos o ano inteiro, para que a gente possa conscientizar a nossa população, para que ela não tenha vergonha, para a gente possa conscientizar o branco de que isso está errado e que não é coisa do demônio para afastar a humanidade, mas sim que é uma coisa nossa. É uma coisa nossa. Está na nossa cabeça o racismo. Está na cabeça daquele que nos reprime, daquele que nos discrimina. E a gente tem que fazer essa mudança para logo, entendeu? Então, a gente não pode se calar com relação a isso. Ninguém quer brigar, ninguém quer sair no tapa, mas a gente quer ser respeitado. Então, somente isso, ser respeitado e ser aceito. A senhora tocou num ponto também que é a religião, né? Muito preconceito contra as religiões de matriz africana, né, doutora? Esse combate também, quebrar esse preconceito, como pode ser feito, doutora Isadora? Primeiro, através do respeito, né? Através do respeito. Eu acho que isso, Sérgio, esbarra também naquilo que eu falei, que é do ódio a tudo que é preto. Eu sou de religião de matriz africana. E é muito louco, por assim dizer, você perceber que pessoas brancas vestindo branco, que é, né, o que a gente chama de farda ali na religião de matriz africana, elas são vistas de uma forma. Pessoas pretas vestindo o branco, elas são vistas de outra forma. Então, isso é o que eu falei, do ódio a tudo que é preto. Porque o que é nosso é visto de maneira horrorosa, né, no exemplo das religiões de matriz africana, coisa do demônio, né? E aí, quando é um branco nessa mesma religião, a mesmíssima religião, não, mas esse branco, ele é tão evoluído que foi conhecer a religião desse povo preto, sabe? Eu, na minha casa de axé, eu conheço pessoas pretas que quando vão sair do terreiro para pegar um transporte público, elas trocam de roupa, porque elas têm medo de serem agredidas na rua. Olha como isso é violento com a gente, sabe? A gente não tem o direito de exercer a nossa fé. Então, passa por esse respeito, que também passa por essa conscientização, você se reconhecer como pessoa preta, por tudo isso que a gente está tratando aqui desde o início. Passa por tudo isso. E por se reconhecer como pessoa preta e por respeitar também a sua história, respeito do outro para com a nossa história, né? Porque, inclusive, o exercício da religião de matriz africana, ela também é uma fonte de resistência. Porque foi tudo que tentaram tirar da gente. Tudo que tentaram tirar dos nossos ancestrais quando foram trazidos aqui para o Brasil, né? E também tiraram de maneira violenta. Sim. Doutora Jandria, infelizmente o nosso tempo está acabando, doutora Jandria. E eu gostaria de deixar essa última rodada de participações trazendo mensagens importantes para essa conscientização sobre o combate ao racismo. O que a senhora pode trazer para o nosso ouvinte? Primeiro, agradecendo, lógico, o convite, eu quero trazer que o Dia da Consciência, ela é pensada como um resgate para nós, povo preto, para conscientizar a nós. Então, diante disso, pensando também pela Biomi, pelas instituições, eu quero que vocês, negros e vocês, negras, sintam-se chamados para fazer parte, chamados para ocupar os espaços, chamados para se verem nesses espaços. E todos os pretos que já ocupam espaços precisam entender que não podem andar só e eles não estão mais só. Porque o que eu vejo também, a gente que já chegou, é sofrer muito para permanecer. É uma luta de existir ali muito árdua na rotina. E o outro ponto que eu quero trazer também para fechar é com relação ao Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial, com relação às nossas lideranças. Promover mais oportunidades e seleções para que pessoas pretas ocupem lugar de liderança. Promover mais capacitação para que elas se sustentem lá sem serem julgadas simplesmente pelo corpo que antecede a fala, pelo corpo que chega com o preconceito de que ele é insuficiente ou está a menos ou está por cota. E a gente precisa fortalecer essa identidade desse povo. E fortalecer também o merecimento e a possibilidade. É possível chegar, é possível se candidatar e ser eleito.
é possível se inscrever e passar no concurso, é possível ocupar lugar de gestão e se garantir com a entrega de um resultado igual ou melhor que os bons resultados que a gente já conhece. Muito Doutora obrigada. Jandra Santos, obrigado por estar conosco, servidora do TSE, representante da Biomi, Juristas Negras. E agora agradeço também a participação da Joana Dark, advogada de regularização fundiária, atuante na Comissão de Igualdade Racial da ABDF. Doutora Joana, obrigado por estar conosco. E me vem aquela pergunta assim, como seria importante termos uma ministra negra no STF, né? Isso, Sérgio. Inclusive, quando você me perguntou sobre a atuação do STF, agora eu estava pensando sobre isso. A necessidade de ter uma mulher negra dentro desses 130 anos de história do tribunal é essencial, né? Eu costumo pensar e, mais uma vez, enfatizar que o racismo ele é uma manutenção de poder e privilégios, né? Então, se a gente for analisar toda a história do Brasil e como funciona a estrutura no país em relação a esses poderes e privilégios, você verifica uma certa forma o coronelismo, né? De que juízes negros não existem. Quando você vê juízes, desembargadores, você vê o pai, o filho, o avô. Assim também é na política, você vê o deputado, o senador, o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Então, assim, existe essa manutenção de privilégio e é necessário a gente... eu acho que um dos enfrentamentos do racismo estrutural seria essa representatividade. Então, você ter uma ministra negra que tem essa consciência de um racismo estrutural é essencial, porque com essa estrutura, essa ideia de racismo estrutural, existem muitos negros que não existem essa consciência, né? E por conta desse pacto da branquitude. Então, você ter pessoas negras Sim. conscientes desse racismo estrutural nesses espaços de poder é essencial para a gente mudar toda essa estrutura racial de racismo que existe no Brasil. Obrigado por estar conosco aqui, doutora Joana Dark. Obrigada, é um prazer. Agradeço também a doutora Patrícia Guimarães, vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial do ABDF, advogada, também especialista em Direito de Família, conselheira da OAB. Doutora, muito obrigado por estar conosco. Sérgio, obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre é uma honra estar aqui ao seu E lado. obrigado por essa agenda tão apertada, ainda ter o tempo de vir até aqui, viu? Então, chamou, a gente vem, com chuva, sem chuva, temporal que teve em Brasília hoje. Mas, assim, é um prazer. Quanto eu sou grata por esse momento. Eu acho que a mensagem que eu posso passar hoje, eu vou tomar um pouquinho aqui da fala da doutora Jandra no início aqui, ao ela se apresentar, né, para os deficientes visuais. Eu acho que a minha mensagem final seria para as mulheres pretas, para quem estiver só ouvindo, entender que aqui nesse momento tem 4 mulheres negras que se reconhecem como negras, com os cabelos afro, que acreditam no seu potencial, que sabe que tem que lutar, que sabe que tem que ainda estar mais ainda presente em espaços de fala, como nos deram a oportunidade aqui hoje, para que a gente seja exemplo para nossas meninas negras que estão lá na base da pirâmide e que a gente sabe que elas vão ter uma dificuldade muito grande para escalar essa pirâmide, para chegar pelo menos no pouquinho que a gente chegou, porque a gente ainda tem muito que chegar, a gente ainda não chegou, né, doutora, na ponta da pirâmide, mas que a gente sirva de exemplo para essas meninas poderem sonhar um objetivo, para que elas possam entender que elas têm potencial, sim, que elas podem, sim, e que a gente puder fazer para que elas se ergam, estaremos aqui. Muito obrigado. Isso, Sérgio, obrigada. Agradeço também a doutora Isadora Hanna, advogada, que atua em Direito de Família, Sucessões, além de casos que envolvam a temática racial. Obrigado por estar conosco, doutora Isadora. Sérgio, mais uma vez eu agradeço o convite, foi realmente uma honra estar aqui ao lado de mulheres tão incríveis, né, para discutir um tema tão relevante. Agradeço a presença. Agradeço também ao doutor Beethoven, que esteve aqui no começo conosco. Pensei que ele ia poder voltar, mas pelo jeito a agenda dele está lotada. Doutor Beethoven, advogado, presidente da Comissão de Igualdade Racial da Seccional do Distrito Federal. Agora, 10h58, lembrando que esta conversa, este vídeo também, que você pode acompanhar pelo YouTube, vai estar disponível também futuramente para você assistir quando quiser e as pessoas vão poder indicar, compartilhar e vamos fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas. 10h59, Revista Justiça
Justiça de hoje fica por aqui, agradecendo mais uma vez a sua audiência e aos nossos convidados. A apresentação e a edição foi de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josimar Fernandes. Coordenação de jornalismo Marcela Luiza. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Rapidamente, doutora Jandria, quem quiser conhecer mais sobre a Biomi, como é que faz? Nós temos a nossa página no Instagram, @Biomi-Mada, MADA, que é a metodologia, né, de aprendizagem da Biomi. E também o meu Instagram, Jandria1234 ou OAB 50 pontos. Muito bem, então recado dado, conheça também então esse trabalho da Biomi. 10h59, está chegando aí a Ariana Fonseca e o Pauta Musical. Um excelente dia e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.